Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Clóvis, né? E nós vamos dar início aí à nossa aula de cartografia. A aula de cartografia que eu apresento aqui, apesar de ser pública e apesar de estar aí disponível no YouTube, né? Ela é baseada em exercícios que eu faço em sala de aula com os meus alunos, tá? Mas ela resume e sintetiza bem aí o que é cartografia e o que nós precisamos saber sobre ela, né? Tá? Então, baseada na BNCC, tá? Então, é bem interessante, sejam todos bem-vindos e espero que possa sanar as dúvidas de vocês, tá? Primeiro lá, o que é cartografia, né? Cartografia é a ciência responsável pela elaboração de mapas. Quem respondeu até aí, tudo bem, tá tranquilo, tá correto, tá? Só que ela tem algumas especificidades, né? É uma ciência que mistura dados técnicos, né? O que são esses dados técnicos, né? Nós vamos usar metragem, quilometragem, né? Unidades de medida, né? Nós vamos usar ciência aplicada também, por exemplo, na aerofotogrametria e no sensoriamento remoto, que vocês vão ver o que é a seguir, né? Pa- é, e misturada com a arte, né? Porque é uma arte desenhar mapas, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, né? O cartógrafo fazendo um mapa, perdão, como vocês estão vendo aqui, esse cartógrafo fazendo o mapa aqui com lápis aí especiais, né? Lápis de desenho mesmo profissionais, tá? O cara, então, além de ser um cientista, ele também tem que ser um artista, tá? Muito importante para a geografia, né? A geografia não sobrevive sem a cartografia, né? A principal fonte de estudo da geografia, né? O que alimenta a geografia são mapas e estatísticas, né? Para a gente poder comprovar cientificamente ali o nosso objeto de estudo, tá? Para dados governamentais, né, o governo precisa de mapas, né, para elaborar planejamentos, né? Por exemplo, que eu coloquei aqui, planejamentos urbanísticos, né? Onde eu posso, né, através da fotogrametria, o avião vai lá, tira uma foto da região ou um helicóptero, né? Essa foto vai lá pro cartógrafo, ele vai passar aquilo em medidas técnicas, né? Vai fazer o mapa, vai entregar lá na prefeitura, no setor lá de obras ou no setor de planejamento, né? Aí eles vão olhar como é que a gente pode, por exemplo, fazer uma praça aqui ou abrir uma empresa aqui, onde nós podemos colocar hospitais aqui, linhas de ônibus, linhas de metrô, linha férrea de trem e assim por diante, né? Podemos fazer um bairro aqui, é viável um bairro aqui, né? Escolas e assim por diante, né? Se tem a presença de rios que vai atrapalhar, né? Também tem que ver, por exemplo, se é encosta, se representa algum risco e por aí vai, tá? E outras ciências também, né? Outras ciências, por exemplo, como a história utiliza bastante mapas, né? E outras ciências em geral, tá? Então, cartografia, resumindo, é a ciência responsável pela elaboração de mapas, né? E o cientista que é responsável pela cartografia se chama cartógrafo, tá? Vamos para a próxima então aqui. O que é uma projeção cartográfica, né? O que é uma projeção cartográfica? É a metodologia que é utilizada para se fazer um mapa, tá? Nós temos que ter um tipo de projeção para que a gente possa fazer aquele mapa quando ele não é baseado numa foto, né? Quando ele é baseado, por exemplo, no planeta Terra e em seu formato arredondado, formato geóide que nós falamos, né? Lembrando que a Terra não é plana, tá? A Terra só é plana no mapa, tá legal, gente? Então, olha lá, o que é uma projeção cartográfica? Projeção cartográfica é a metodologia utilizada pelo cartógrafo, né, que é o cientista responsável pela elaboração dos mapas,
profissional responsável por isso, né? Para confeccionar o mapa, né? Então aqui nós temos 3 tipos aí de projeções que são utilizadas para se fazer o mapa, né? Projeção cilíndrica, ó, pega o globinho lá, coloca um papel ali, essa gradinha aqui representaria um papel, coloca ele ao redor para você poder fazer o resultado final, que é esse aqui, né? Lembrando que toda projeção cartográfica, quando é principalmente o espaço do mapa-mundi, né? Quanto maior o espaço representado, maiores serão as distorções, tá? Mesmo porque você está colocando um espaço macro, né, dentro de um espaço micro, né? É uma realidade muito diferente, né? A principal objetivo da cartografia é pegar esse espaço macro e reduzir para que os nossos olhos consigam enxergar, consigam entender a dinâmica daquele espaço, tá? Então, ó, aqui, por exemplo, nós pegamos aí o planeta inteiro na projeção cilíndrica, né, em forma de cilindro, né, e transformamos nessa projeção aqui do mapa-mundi, tá? A projeção cônica tem esse nome porque ela é feita, né, no formato de cone, né? Aqui nós temos aí uma representação aí da América do Norte na projeção cômica. Cômica não, perdão, cômico foi o que eu falei agora, né, da projeção cônica, tá? Então aqui nós temos uma representação da América do Norte, lembrando também que tem distorções, tá? Toda projeção cartográfica, ela vai necessariamente ter distorções. E aqui nós temos a projeção plana ou azimutal, né? Plana por quê? Que você vai colocar um papel plano ali, né? Aqui o planeta, né? O globo, aí você vai, né, colocar aqui por cima ou colocar por baixo, né, indiferente no espaço, não tem em cima e embaixo, tá? E você vai fazer essa projeção através do azimuth, né? Por isso que chama projeção plana ou projeção azimutal, tá? A projeção azimutal mais conhecida que nós temos é o símbolo da ONU, tá? O símbolo da ONU tem lá uma projeção azimutal, beleza? Partindo para o próximo, o que é sensoriamento remoto, né? O sensoriamento remoto é uma técnica um pouco mais moderna de fazer mapas, né? O sensoriamento remoto ele é baseado nos satélites, né? Em fotos de satélite. E nós temos também a aerofotogrametria, né? Que também é fotografia através de aviões ou helicópteros ou balões, né? Para que você elabore um mapa, né? Agora, o sensoriamento remoto permite aí que nós façamos mapas, confeccionamos mapas de uma qualidade muito maior, né? Hoje nós temos uma vasta gama aí de satélites aí fotografando, filmando a Terra 24 horas por dia, né? Então nós podemos ter imagens aí de lugares bem distantes, né? Facilitando aí o trabalho da cartografia, tá? Então como é que eu coloquei a resposta aqui, ó? Sensoriamento remoto é o emprego de imagens, né? O uso de imagens da superfície da Terra para a realização de estudos, né? Esses estudos que podem ser transformados em mapas posteriormente, tá? Ele refere-se à obtenção de informações sem o contato direto entre o pesquisador ou o equipamento e o objeto de estudo, né? Por que é remoto? Porque eu aqui, no meu computador aqui, eu posso posicionar o satélite lá para que ele filme, por exemplo, a América do Sul, para que eu possa elaborar um mapa político, e depois eu vou lá colocar as fronteiras políticas lá, para dividir o continente, né, essa parte do continente americano, que é a América do Sul, tá? Então, ele é remoto por quê? Porque eu faço ele daqui, o satélite está lá no espaço, e eu estou trabalhando com o satélite aqui, com as imagens do satélite aqui, né? Tem alguns canais aí, né, como o canal do IBGE e outros aí,
que transmitem, inclusive, algumas imagens de satélite ao vivo, tá? É bem legal. Dá para você acompanhar aí, inclusive a estação espacial também de vez em quando faz umas lives lá que você pode acompanhar aí também através de sensoriamento remoto aí, imagens aí do nosso planeta tão lindo, tá? Continuando, ó, aqui o professor colocou aqui uma foto, né, de aerofotogrametria, né? Então aqui, ó, tirou uma foto de uma área que pode virar, por exemplo, um mapa altimétrico, pode virar um mapa planialtimétrico, tá? E assim por diante, tá? Essa foto aqui pode dar origem a, por exemplo, né, um mapa, uma carta topográfica, né? Carta topográfica é a carta que vai discriminar altitudes, relevos diferentes dentro de uma própria área, né? Serve, por exemplo, para documentação de um terreno, aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, para divisão de lotes, né? E assim por diante, tá? Então, a aerofotogrametria, imagens de aviões, imagens de helicóptero, imagens de balão, e a aerofotogrametria agora também tem um novo aliado que são os drones, né? Os drones ultimamente são bastante utilizados para aerofotogrametria também, tá? Número 4 aqui, o que são mapas políticos, né? Mapas políticos são aqueles mapas que apresentam para a gente as fronteiras políticas, os limites políticos, as divisas políticas de um território, né? Lembrando que essas fronteiras, divisas, elas não existem, né, de uma maneira física, na sua maioria, na maior parte dos casos, ela não existe de uma maneira física, né? Ela vai existir de uma maneira abstrata, né? Ela vai existir no nosso imaginário, né? Por aí, como é que elas são feitas, né? Como é que são elaboradas essas divisas, essas fronteiras entre países, essas divisas entre estados, né? Esses limites, né, entre municípios e por aí vai. Como é que elas são realizadas, né? Elas são realizadas através de acordos políticos, né? Por isso que a gente chama de mapa político, são as fronteiras estabelecidas politicamente. Por exemplo, né? Vamos pegar o caso aqui, olhem aqui, ó, o Brasil, né? Esse é o formatinho do Brasil, vocês já estão bastante acostumados aí a trabalhar com esse mapinha, o mapinha do nosso país, né? O Brasil só tem esse formato aqui, o mapa político do Brasil, ele só vai ter esse formato porque todos esses outros países aqui reconhecem, né, que esse território faz parte do Brasil. Então esse território está sobre, né, o comando do governo brasileiro, né? E o governo é soberano, né? O Brasil é um país soberano, ele tem as suas próprias leis e não deve obediência a nenhum, não reconhece nenhum outro órgão aí que seja superior ao seu governo, tá? Então, ó, esse formatinho aqui só existe porque os outros países aqui reconhecem que esse é o território brasileiro. Não só esses, né? Principalmente esse, mas do mundo inteiro, né? E também é reconhecido pela ONU, né? Pela Organização das Nações Unidas. Beleza, pessoal? Ó, e aqui nós temos uma escala, né? A escala vai falar para a gente aqui quantas vezes a imagem original foi reduzida, tá? Mas isso é assunto para depois, tá? Espero que vocês tenham entendido. Ó, aqui o professor colocou aqui um mapa político do Brasil, né? Então aqui nós vamos ter aí as divisas, né, entre os estados, ó. Aqui nós temos então a divisão política do Brasil, né, em estados, que é a forma que o Brasil adotou para separar o seu território. Por que a gente separa um território, né? Por exemplo, em estados, em municípios, é porque fica mais fácil administrar, né? Quanto para a geografia, quanto menor é o espaço, mais fácil ele é
mais facilmente ele é administrado, tá? Para geografia, quanto menor o espaço, mais fácil é de ser administrado, tá? Então, por isso, essas divisões aí territoriais dentro do nosso território para facilitar a governabilidade, tá? Nem sempre acontece, mas o objetivo é esse, tá? Aqui agora o mapa político do estado de São Paulo, né? Então nós vemos aí o limite, né? O limite entre os municípios, né? Ó. Então a gente tem um mapa que vai dentro de um estado subdividir, né, o estado em municípios, né? Em áreas, em regiões aqui municipais, né? Aqui, por exemplo, não tem só Presidente Prudente, né? Presidente Prudente não é tudo isso aqui, mas é Presidente Prudente e região. Aqui, para nossa realidade, por exemplo, se nós tivéssemos se eu tivesse pego um mapa desse aqui, por exemplo, nós íamos ter Joinville aqui, né? Uma região aqui, e aí dentro estaria toda a região de Joinville, né? Com as cidades pequenas, São Francisco do Sul, Araquari, e outras cidades aí que fazem parte aí da regional de Joinville, tá? Também é assunto para mais tarde, tá bom? E agora, número 5, que são mapas topográficos. Mapas topográficos são os mapas que representam o relevo, né, a altimetria de um lugar, tá? Então ele vai mostrar aí as diferenças entre os relevos, as diferenças entre as altitudes, entre os terrenos, tá? De um determinado local, de um determinado país, de uma cidade, de um terreno, de uma cidade e assim por diante, tá? Então, ó, o que eu coloquei aqui? Mapas topográficos são aqueles que nos indicam as diferenças de altitude ou nos mostram o relevo de um lugar, tá? Então, olha aqui, ó, nós temos, para a gente poder entender, né, esse mapa topográfico, nós temos que ter uma legenda, né? E essa legenda aqui, que foi adotada, ela está sendo representada em cores diferentes, ó. Então, ó, o verdinho aqui são de 0 a 200 metros, ó. Então, tudo que é verdinho aqui, a altitude vai de, no máximo, de 0, né, que é nível do mar, até 200 metros. Pode ver que toda a região litorânea aqui, ó, ela tem verdinho, tá? Por quê? Porque toda a região litorânea, ela começa ali pelo nível do mar, tá? Aí, ó, amarelinho aqui, ó, de 200 a 400 metros, tá? Depois, laranjinha, de 400 a 800 metros. Marronzinho, de 800 a 1.200 metros, tá? E vermelhinho aí acima de 1.200 metros, que nós temos bem pouco no Brasil, também por causa do relevo brasileiro, que não apresenta grandes altitudes, que também é assunto para outra aula, tá? Aí aqui é um mapa topográfico ou uma carta topográfica de um lugar, né? Aqui vocês veem aí através de isoípsas, né? Que são essas linhas aqui que representam, essas linhas paralelas que representam a altitude, né? De um determinado relevo, de um determinado lugar, tá? Então aqui, ó, nós temos um mapa topográfico ou uma carta topográfica, tá? Então, ó, 20 metros, 40 metros, 60 metros, 80 metros, 100 e assim por diante. A mesma representação que nós temos nessa imagem de cima, nós vamos ter aqui, mas aqui representado unicamente por isoípsas, tá? Que também nós vamos ver mais para frente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá? Estou aqui disponível para vocês para ajudar. Vou colocar essa aula no YouTube também. Aproveita para deixar o seu like lá, seu joinha. Siga o canal que a gente está sempre dando informações aí sobre a geografia, sobre essa ciência maravilhosa. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.